gente, tudo bem? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast literário, tendo a edição especial hoje de ser um booktube sobre o livro Amor e Gelato, da Jenna Evans. Esse livro é um romance com um pouquinho de mistério, então se você gosta desse gênero, esse livro é pra você. O nosso grupo é formado pela Mariana, Ieda, Luísa, Clara. Bem, a protagonista ela se chama Carolina e tem um filho. Ela perdeu a mãe pro câncer e o último desejo de sua mãe fosse que ela fosse passar o verão com seu pai, Howard, que até então ela não conhecia. Quando ela foi pra Florença, ela descobriu que seu pai ela morava no cemitério da Segunda Guerra Mundial e ela ficou totalmente desconfortável, ficou bem assustada com tudo isso, até porque são vários acontecimentos que deixam qualquer pessoa muito assustada. E aí, em uma parte do livro, fala como ela foi tomar banho e a Sônia, que era uma funcionária do Howard, entrega um diário que era da mãe dela, que era da cara dela, e ela vai, e ela não estava preparada psicologicamente, mentalmente, pra tudo aquilo, ela deixa depois para ler o diário. Ao decorrer do livro, Lina conhece o Ren, que ele é um garoto que mora perto de sua casa, e ele mora em uma casa que parece feita de doces. E também ela conhecia ele enquanto corria, e aí ele chamou ela pra casa dele pra conhecer sua mãe. Depois de alguns dias, o Ren chama ela pra uma festa, onde iam estar todos os seus amigos, e então Lina conhece todos eles, se informando, entrando no ciclo social de Ren. E também Lina começa a ler o diário de sua mãe, vai lendo aos poucos, e em alguns momentos ela vai parando pra ir até os lugares que a mãe dela ia, tipo na Ponte Vecchio, no Duomo, e também, enquanto ela lê o diário, ela conta tudo pra... Como é que é o nome do melhor dela? Pra Ed, que era sua melhor amiga, quando ela morava em Seattle. E ela contava pra amiga dela tudo, e a amiga dela sempre empolgada, ficava apoiando o relacionamento dela com o Thomas, que foi um garoto que ela conheceu nessa festa que o Ren chamou. E também um dos outros lugares que sua mãe falava no diário era uma boate, Space. Que o Ren chama ela pra ir com algumas das pessoas, e ela fica lá curtindo a festa. Mas nisso, ela e a Mimi, que é a namorada do Ren, elas acabam tendo uma discussão. E nessa discussão, a Lina provoca um pouco de ciúmes pra Mimi, e a Mimi acaba comentando também sobre a morte da sua mãe, que é um tópico muito sensível. Aí Ren e a Mimi acabam tendo uma discussão, mas que não foi muito relevante até então. E após isso, Lina, depois que ela chegou pra casa, deixou passar tudo, ela voltou pra casa e leu o diário da mãe dela e começou a associar que a mãe dela no diário falava X como o namorado dela, não falava o nome dele real. E ela, até então, a Lina pensava que X era o Howard, mas ela descobre que não, que X era uma outra pessoa que ela se relacionava. Então ela conta tudo isso pro Ren, que ela ia atualizando ele dos acontecimentos do diário, e eles vão até Roma procurar esse tal de X. E aí eles vão pra escola antiga que eles estudavam e acabam descobrindo várias coisas, liga pra antiga melhor amiga da Heather, que é a mãe da Lina, e descobre o nome, que é Matheus Rossi. E descobrem o nome dele, Matheus Rossi. E acabam pesquisando na internet e encontram ele. Aí quando eles chegaram no lugar onde ele estava, que ele dava aula, e a experiência da Lina com ele foi horrível. E ela descobre que ele é o verdadeiro pai dela. Só que foi horrível, ele não queria nenhum contato com ela, chamou a mãe dela de louca. E foi horrível pra Lina, a Lina ficou muito chateada. E depois ela saiu lá muito mal, muito enjoada, e ficou com o Ren, desabafou lá com o Ren. E no meio de tudo isso, Lina dá um beijo em Ren. E isso acaba gerando muitos conflitos também, mas ele fica meio chocado, ele acaba empurrando ela. E Lina acaba falando que nunca não via ele como mais que um amigo, apenas amigo que jamais queria se relacionar com ele. Então, com esse acontecimento do beijo, o Ren, ele acaba que começa a ignorar a Lina, não respondia a ela, ela ligava pra casa dele, a mãe dele atendia e falava que ele estava ocupado. E durante esse acontecimento dele sair ignorando ela foi convidada pra ir pra uma festa, que era de uma ex-aluna da escola. E o Thomas convida ela para participar, para ir. Só que ela tava muito mal, porque ela não tava conseguindo falar com o Ren. E aí ela ligou. Quando ela ligou, a mãe dele de novo deu uma esfarrapada e falou que ele tava se arrumando pra ir pra essa festa. Aí, no mesmo dia, assim, na hora que ela descobriu que ele ia, ela foi comprar um vestido e foi pra festa. Quando ela chegou nessa festa, ela e o Thomas foram pra um lugar assim mais separadinho pra ver fogos, e ela acaba falando pro Thomas que não gostava dele, e sim do Ren, e ela acaba encontrando ele. E acaba que, quando eles se encontraram, começou um show de fogos,
e eles tiveram uma discussão. Quando eles tiveram essa discussão, ela ficou mal ainda, continuou mal, e ela foi pra casa dela. Depois de um tempo que ela tava no quarto, ela começou a cair moedas da janela dela, jogavam moedas na janela. Aí quando ela viu, era o Ren com um doce. Tava escondidinho assim o doce. Aí ela desceu, aí eles conversaram um pouquinho. Ele entregou esse doce e falou que tinha comprado 2, mas acabou comendo um no caminho. E ela falou que na próxima vez, que era pra ele não comer porque ela tinha amado. Aí eles resolveram e tiveram um final feliz. E também a Lina conversou com o Howard e contou que ele não era o verdadeiro pai dela, porque ela achava que ele não sabia, mas na verdade ele já sabia de tudo. Mas ele também tinha coisas que eles não tinham resolvido ainda, que ele achava que a Hadley tinha saído, não tinha terminado o relacionamento com o Howard pra ficar com o Mateus, sendo que ele entendeu tudo errado e achava que ela não queria mais ter um relacionamento com ele. Então, Lina entregou o diário pra ele ler, ele leu, entendeu tudo, eles conversaram e Lina decidiu ficar em Florença. Meu personagem favorito no livro foi o Ren, e o personagem que eu menos gostei foi o Thomas, porque eu fiquei meio, achando que era desnecessário ela ter gostado do Thomas. Eu não sei, mas eu preferia ela com o Ren. Meus acontecimentos favoritos no livro foram quando ela conheceu o Ren, porque isso acabou resultando na amizade deles e, consequentemente, no amor. E também a festa na casa da Helena, onde ela conheceu todos os amigos do Ren. Por mais que eu não goste do Thomas, ele acabou virando amigo dela também. A parte que eu menos gostei no livro foi quando ela foi procurar o pai verdadeiro dela, porque eu achei essa parte muito triste. E o que eu gostei no livro em si, na forma de escrita, foi que os capítulos são contínuos, ou seja, um capítulo tá lá, Ren me chamou para uma festa na casa de Helena, e aí conta o caminho e quando eles chegaram. E aí só no outro capítulo tem como foi a festa, ou seja, prende o leitor a ler mais daquele livro. E uma coisa que eu também gostei foi que o livro é muito interessante porque, pra quem não gosta de romance, ele não tem muito romance. Ele foca mais no mistério do diário da mãe da Lina e na relação dela com o pai dela, né, como que vai se desenvolvendo. Bom, meus personagens favoritos são o Ren também e o Howard. E o que eu menos gostei foi o Mateus, o verdadeiro pai da Lina, e o Thomas também. Eu não gostei muito dele. E também os meus acontecimentos favoritos foi também da festa, que a Lina foi a primeira festa que foi, conhecer muitos amigos, por isso que foi bem divertido e fez muito bem pra ela também. E também o meu outro acontecimento preferido foi a Lina e o Howard conversando sobre o diário, desabafando mesmo, contando lá todas as coisas, e a Lina também se torna muito íntima do Howard e conta as coisas do Ren. E o acontecimento e outro acontecimento também que eu gostei foi depois que ela encontrou o Mateus, que por mais que quando ela beijou o Ren, que por mais que tenha sido uma coisa muito, assim, muito um baque, assim, isso acabou desencadeando o amor deles também, consequentemente. E o acontecimento que eu mais gostei foi o encontro dela com o pai, foi assim terrível, acabou com o psicológico dela. E também na parte em que o Thomas beija ela e ela acaba falando umas coisas lá pra ele, isso é muito bravo também, não gostei daquela parte também. Mas também foi bem pra ela ter um relacionamento dela com ele. E também eu gostei dessa coisa que a Cara falou, que o livro prende realmente a atenção do leitor. Tipo, às vezes eu lia e falava assim, vou parar no capítulo 15 e vou parar. Só que quando eu parava, eu não seguia mais, porque eu queria saber o que estava acontecendo. E depois que eu vi, eu já tinha terminado o livro. Mas eu gostei bastante do final. O meu personagem favorito é o Howard, por causa que ele é muito compreensivo com a Lina. Ele entende o lado dela, ele consegue dar um tempo dela pra poder entender a situação. Principalmente no início, quando ela conhece, quando ela vai pra lá, ele dá um tempo pra ela, ele fica pressionando muito ela. Porque pra mim, o Howard é um dos personagens mais legais, assim, e mais bonzinhos. Ela é bom. Eu também achei, né? Porque o Howard respeitava muito o espaço dela. Ele sabia a necessidade dela. Ele nem fala as conversas dela com a Ed, com o Ren. Outra parte que é minha favorita é onde ela conhece o Ren. E pra mim, assim, é muito legal. Quando você conhece, assim, um negócio super tranquilo. Ocorre, tipo assim, bem de boa. Exatamente, foi muito natural a forma que eles conheceram essa amizade, querendo ou não, o amor deles. E as partes que eu menos gosto é o Mateus, que é o pai da Lina. E quando ela conhece ele, porque é uma parte muito especializada, assim, pra mim.
Mas eu fiquei assim, muito triste, porque tem uma isso afeta qualquer um. Bom, eu não tive ao certo um personagem favorito. Durante a leitura eu fui entendendo um pouco de cada personagem, o que cada personagem sentia. Uma parte que eu gostei muito, eu acho que foi o final. Quando os dois se resolveram e tiveram um final feliz. Porque quando chegou assim, perto do final, os dois tiveram uma briga. Eu falei assim, meu Deus. E o Henry começou a ignorar ela. Eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. E o livro tava acabando, eu o fiquei livro acabou. desesperada. Não acredito nisso, não acredito. E uma parte que eu não gostei, eu acho que vou entrar em consenso com as meninas, que foi quando ela conheceu o Mateu, que é o pai verdadeiro. No lugar dele ser um pouco compreensivo com ela, ele foi muito grosso, ele não parecia estar orgulhoso de saber que a filha dele existiu, que a filha dele está viva. Ele foi muito seco, ele foi muito chato. E depois também ela acabou passando mal, depois que aconteceu tudo isso. E dependendo da pessoa, quem tá lendo pode acabar virando algum gatilho. Então eu acho que essa parte, pra mim, as meninas também falaram essa parte, pra mim eu achei essa parte um pouco chatinha, mas necessária pra a compreensão do livro. Uma parte que eu acho muito desnecessária foi quando o Ren tava com ela no caminho da casa dele, da casa dele, né, que ele queria que a Lina conhecesse a mãe dele, e ele começou a perguntar como que a mãe da Lina morreu, como que era perder a mãe. Eu achei muito desnecessária essa atitude dele. Porque é um tópico muito sensível. Exatamente. Eu achei bem sem noção, querendo ou não, porque é uma coisa que, tipo assim, você acabou de conhecer uma pessoa. E você saber da vida dela? E você perguntar para as pessoas como é ter uma mãe morta, você foi sem noção. Então, essa também essa parte foi que eu gostei. Eu esqueci de falar do livro em si, né? E eu achei o livro super bom, assim. Eu tava muito preconceito com ele. Eu tentei ler ele, assim, uma vez, lá no segundo ano, só que não gostei. Só que aí, esse ano eu tive que ler, né? De obrigação. Por causa da escola. E eu acabei gostando, né? Porque o livro, como a Clara falou, como a Luísa falou, você vai ler e esse livro vai prendendo sua atenção. E outra coisa que eu gostei foi que fala mais sobre a vida da Lina do que o romance em si. Então eles falam mais como como a Lina se sente, como decorre a história, do que mais sobre, tipo assim, o Ren e a Lina, tipo, o que tá acontecendo no relacionamento deles. Então eu gostei bastante desse livro. Eu também gostei bastante do livro, eu inclusive já comecei a ler Amor Histórico. Eu achei uma linguagem muito fácil, assim, para entendimento, uma leitura muito rápida, assim, você nem vê as páginas passando direito, e por mais que seja muito grosso, eu também li rápido. Uma coisa também que eu gostei, que mesmo a mãe dela não estando presente durante o livro, por conta do acontecimento do início, a mãe esteve presente pelo diário. E pelo diário você eu pelo menos quando eu leio, eu começo a imaginar a cena na cabeça. Sim. Então eu lendo, eu imaginava a mãe dela adolescente com um X, que a gente não sabia quem era, ela com um X, vivendo uma coisa bonita. Então eu senti que a mãe dela, mesmo não presente, sempre esteve ali do lado. E essa ideia do diário é uma coisa que eu quero ter muito, porque imagina, no futuro eu entrego esse diário pra alguém ler. É uma coisa tão memorável, uma coisa tão interessante. Que você pode conhecer mais a personalidade da pessoa. Tipo assim, por exemplo, se acontecer alguma coisa de eu morrer assim no futuro e eu tenho uma filha, que misericórdia, eu tenho um diário assim pra poder entregar pra ela, pra poder ela conhecer mais de mim, é muito bonito. Pra mim é uma coisa muito linda e é uma muito emocionante. Exatamente, uma experiência bem única. Gente, duas coisas que eu não gostei no livro foi que eles não traduziram as partes em italiano. Eu sei algumas palavras em italiano, mas eu não sei tudo, eu não sou fluente. Então quando eles não traduzem, fica difícil de entender. Sim. E também, eu tinha muito preconceito com esse livro por conta da capa, porque eu não achei... eu não achei a capa bonita. A capa bonita, mas ela não é atrativa. Então eu falava, nossa, vai ser um livro muito chato, mas não. Esse é o verdadeiro significado de não julgue o livro pela capa. Porque o livro foi muito legal, mas a capa em si eu não gostei. Eu achei isso tudo minimalista, poderia ter mais coisa. Eu achei isso. Um pouquinho, mas... Aí, não podia ter mais coisa. Exatamente, eu poderia ser mais atrativa. Vai. Bom, a minha conclusão sobre o livro foi que é uma leitura fácil, uma leitura bem fácil de compreender. E por mais ser um livro grande, é um livro muito interessante, que não tem início, meio e fim. Tem um enredo bom. E eu indicaria para uma amiga minha que gosta de romance e de um pouquinho de mistério, já que se eu indicar para alguma amiga que gosta de terror, ela não iria gostar, porque não é o gênero literário dela. Então depende muito do gênero que você prefere de ler. E isso resume muito aos comentários que eu vi sobre o livro antes de ler. Metade falava que era muito bom e a outra metade falava que era muito ruim. E eu fiquei com medo de ler e ter a sensação que é um livro ruim. Mas no final não, eu entrei do lado que achei que era um livro bom, porque é o gênero literário que eu gosto. A minha conclusão sobre o livro é que, mais que eu tinha preconceito com ele, eu acabei gostando, assim. Eu acabei gostando, é uma leitura super fácil, que decorre super tranquilo, que você consegue ler em poucos dias, assim. E eu já consegui, gente, a pessoa que me emprestou o livro, ela falou que conseguiu ler em 2 dias, eu fiquei impressionada. E nossa, mas é uma leitura super tranquila, assim, eu gostei bastante do livro. Eu fiquei com medo das pessoas que gostaram, assim, mais do que eu tinha preconceito.
Você mudou de lado. Eu mudei de lado. Eu tô de lado. É Ela tava 880. acabando com o livro antes de começar a ler. Ela assim, ai, que livro é ruim, eu não gostei, não. Não, no começo ela tava odiando, ela tá falando assim, que livro chato, não vou ler não. Aí A ela gente, gostou. lógico que a gente já tá falando, não, eu acho que eu não vou gostar desse livro, porque eu já ouvi, tinha muita gente reclamando, e eu acho que quase todo mundo aqui gostou, né? Já deve ver mais gente reclamando do livro do que falando bem. Gente, 880. Ou você gosta muito desse livro, ou você odeia ele. Não, não vi ninguém falando muito que não mais gostou e gostou. É. Gente, chama isso. A minha conclusão do livro, eu adorei o livro. Assim, vai entrar numa lista de um dos meus preferidos. Tanto é que, assim, eu acho que foi um dos únicos livros que eu li que eu não tinha que ficar voltando várias vezes pra tentar ler, entender, eu sempre entendia. E também eu gostei de como que a autora separou as duas coisas, o romance com o relacionamento dela com o Howard, com o Ren, com o Thomas. E o diário mas, também. É, e o diário, mas tipo, também conseguiu conectar tudo. Ao mesmo tempo que queria separar, então assim, eu adorei, eu recomendaria pra uma pessoa também gostava que gosta de romance e um pouco de mistério. Vou falar um negócio, eu assisti o filme e ele é horrível. Ah, O filme, gente, o filme ele não tem nada a ver com o livro. Eu tô falando muito pra tu, tipo... E o Ray é muito feio no filme. Não, isso aqui viraria uma série. No início quem busca é o suposto pai dela, já no filme não é um pai, é uma mulher, que é a Sônia. Sônia. Eu falei, não acredito. Pra mim, os filmes que são baseados em livros Tinha que poderiam ser ser mais original. fiéis. Principalmente, fiel. principalmente quando a gente termina de ler o livro e fala, nossa, eu vou assistir o filme. Aí a gente fica assim, nossa, mas isso aí não aconteceu desse jeito, porque a gente já vai com a expectativa de que vai ser igualzinho o livro, mas não é. É porque o livro é muita coisa, é muito detalhe. Eu adorei como que também a autora foi muito sensata, tipo, ela descrevendo as coisas que aconteciam, ela escreveu de uma forma muito natural, assim. não é Como se ela estivesse conversando com alguém. Gente, a Lina também tinha umas assim, quando ela tava pensando, assim, falando pra gente, né? Eu achei que foi super natural a forma que ela pensava, assim, foi super tranquilo. Eu fiquei assim, nossa, amei. E eu fiquei com vontade de comer tomar gelato também. Eu também. Nada, eu ficava me babando assim, lendo. Eu fiquei com vontade de gelato, de corneto, De corneto de Nutella. como é que fala? Aquele doce lá, eu já comi, mas eu esqueci o nome. Eu fiquei com vontade das comidas que eu estou fazer. Nossa, Ah, eu nossa, também, sim. aquela A lasanha. lasanha. Nossa, a lasanha, gente. As coisas também que ela falava. Era meu maior sonho comer. Eu acho que podia passar assim, abrir um portal pra pegar comida. Sim, Nossa. pra gente ter uma experiência real, né, que tem gente? comida, eu fico assim, nossa, não acredito. Nossa, eu não acredito, eu eu tenho vou vontade de comer. provar. A minha conclusão do livro foi, eu também achei uma leitura de fácil entendimento, por mais que algumas partes em italiano eles não tenham traduzido. Eu gostei muito, até porque é uma história interessante, tipo, não é uma coisa repetitiva que você fica cansado de ler. E eu gostei muito do livro, por mais que não seja o meu gênero literário favorito, eu gostei muito e eu acho que eu até vou ler de novo, mas eu recomendaria pra alguém que gosta de romance e também de drama, porque eu acho que o livro é uma história muito dramática. Bom, gente, essa foi a nossa opinião, nosso booktube sobre o livro Amor e Gelato. E a gente também esqueceu de mencionar lá no início que quem está editando agora, editando o vídeo e quem fez o roteiro foi a Isadora e o Matheus Clementino. Agradecemos a compreensão de vocês sobre o livro. Se você leu, comente pra gente o que você achou, qual parte você gostou, o que você não gostou. E é isso, até o próximo episódio. Deixa o like e se inscreve pra poder acompanhar a gente. Se você começou a ler o livro por causa desse vídeo também, Fala pra gente, né? Por favor. E também provavelmente vai ter mais, porque vão ter os outros livros dos outros trimestres, então depois a gente posta os outros. É isso, gente. Tchau. Tchau! Não, ó. Aqui no final tem outros livros. esse não é o box? É o box, amigo. Tudo bem. Eu vou pro box. Gente, Esse livro eu peguei emprestado. eu vou mostrar pra vocês o que eu tava falando, que é uma parte aqui, ó. Para, gente, que pena. Eu falei assim, nossa, mas isso vai passar numa biblioteca, uma vibe.